Nós, então, 7h36, né, para nós podermos aproveitar bem, então, a nossa noite. Hoje ela será um pouco mais curta, né, porém, teremos aí provavelmente um intervalo, então, né, o Jorge vai nos indicar em que momento, em que horário, faremos aí algum intervalo também para não ficar de repente, tão cansativo. Mas a gente vai, enfim, aí continuar aprofundando, né, os temas, os assuntos ligados à nossa participação, então, nos conselhos de saúde, nas diversas instâncias em que eles se configuram. Este curso, então, vai nos dando, né, instrumentos, ferramentas para que a nossa atuação e participação nos conselhos seja cada vez mais qualificada e possa contribuir, né, para que os conselhos se fortaleçam. E assim, fortalecendo os conselhos, né, fortalecendo esses mecanismos da nossa participação democrática, também fortalecer o nosso SUS e, consequentemente, também a democracia, né, a nossa vida de cidadãos brasileiros e brasileiras. Sem muitas delongas, né, então passo a palavra ao Jorge, que nos conduzirá nessa segunda noite, né, com este segundo tema, então, agora, né, que é a respeito do próprio, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, da própria história, né, história da política de saúde no Brasil, para saber como é que nós chegamos ao SUS, se foi fácil, se foi difícil, quanto de tempo precisou, enfim, está com o Jorge a palavra, né? Uma boa noite, Jorge, bem-vindo. Muito bem, boa noite para todo mundo, né? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Animados, animadas? Faz 15 dias já, né, que a gente se encontrou da outra vez. Que rápido. A Mariane tinha me pedido para talvez a gente começar comentando ou respondendo algumas questões que saíram na primeiro encontro que a gente teve, até por causa da gravação, né, Mariane, que você tinha pedido, eu estava escutando, ela me mandou a gravação, e eu só queria fazer três referências, na verdade foram três pessoas que falaram, eram mais comentários do que propriamente perguntas, né, o último, inclusive, eu já tinha comentado no próprio vídeo. E isso nos ajuda, talvez, a lembrar um pouco da discussão da primeira etapa, né, que foi a discussão em torno do conceito de saúde e concepção de sociedade. Ou seja, a gente falou bastante sobre o que a gente entende por saúde e, sobretudo, nessa que a gente chamou de conflito, ou a gente chamou de tensionamento, né? Briga, vamos chamar assim, uma expressão mais popular, entre dois conceitos de saúde. Um conceito que compreende a saúde como direito, que foi o que a gente enfatizou bastante, né? Que é o que garantiza, o que dá garantia ao nosso direito. E o outro é a ideia da mercadoria, ou seja, a saúde você resolve no mercado, você vai contratar o plano, você vai pagar e vão resolver o teu problema. E aí, a Regiane Mauro e a Maria Jânia falaram um pouco sobre isso, e a Regiane, não sei se a Regiane está aí, a Regiane particularmente fez Sim, um comentário. Oi? sim. Está aí, Oi, né? boa noite, estou sim. Foi muito. Eu estava escutando de novo o relato que você fez aquele dia, Regiane, né? Do teu filho, acho que do teu filho, da tua filha, que vocês foram lá consultaram com o médico, depois passaram na farmácia, enfim, encontrou uma pessoa lá que se encantou com isso, né? Já está tudo disponível. Eu também tenho duas filhas, eu já fiz tudo isso também, né? Eu sempre digo que com todos os problemas que o SUS tem, mas ele é gigantesco, ele é fantástico, ele é maravilhoso, apesar de todos os problemas que tem, e é por isso que a gente tem que cada vez mais se engajar na defesa do Sistema Único de Saúde. E nós somos absolutamente fundamentais para que o SUS continue e para que o SUS, já fomos para que o SUS seja o que é hoje, vamos daqui a pouco trabalhar sobre isso, conversar sobre isso, né? Mas é maravilhoso, e muita gente, dizia a Regiane, não se dá conta da relevância do Sistema Único de Saúde, pessoas que precisam, inclusive, né? Alguns aqui chamam o SUS de susto, né? Como se, né, o SUS fosse a pior coisa que tem hoje. Até fui conversar com uma pessoa, a gente estava falando sobre filhos que
né, com essa mudança de temperatura, estão com febre, com, né, tem que tomar antibiótico, tem que fazer consulta, agora tem que pedir um monte de exames. Aí a pessoa me perguntou, qual é o plano que você tem? Aí eu disse, não tenho plano, eu só vou pelo SUS. Né? E aí, pá, aí é complicado, né? As pessoas têm um pouco, digamos, esse preconceito, mas o SUS é gigantesco e nós, inclusive, no CEAP, depois eu posso mandar para vocês lá no grupo, aliás, tem outros materiais que eu ia mandar e acabei não fazendo. Nós fizemos um pequeno documentário chamado Se Não Fosse o SUS, não sei se vocês já assistiram, para demonstrar e falar sobre a importância do SUS na pandemia. Muita gente hoje, e não muita gente, estudos mostram que se não fosse o SUS, nós tranquilamente já teríamos passado 1 milhão de mortos, nós já temos quase 700 mil pessoas que morreram, nós teríamos passado 1 milhão, e olha, né, com muita coisa que foi feito para não prevenir essas mortes, apesar disso, né, o SUS foi fundamental no enfrentamento da pandemia. E se não fosse o SUS, a situação teria sido muito pior. O Mauro, não sei se o Mauro está aí, o Mauro disse o seguinte, o SUS ainda não atingiu a sua excelência, né? O SUS ainda não é o que nós sonhamos, o SUS ainda não é o que nós queremos. Nós queremos muito mais, nós não queremos filas, né, de espera, nós não queremos pessoas mortas por esperarem muito tempo e não ter exame, né? Nós não queremos emergências superlotadas, nós queremos, acho que a Regiane também falou, não, a Maria Jânia falou sobre o tema da terceirização, da falta de concurso público. Nós queremos profissionais vinculados ao serviço público da saúde. Nós queremos concurso público para médico, para enfermeiro, para agentes de saúde, agente de endemias, né? Todos os profissionais que o Sistema Único de Saúde precisa, nós queremos concurso para todos eles, para que tenha um vínculo empregatício, para que, né, crie identidade com os territórios, como eu falei aquele dia, inclusive em relação à atenção básica. Nós queremos 100% de cobertura da estratégia de saúde da família em todos os municípios, de modo que a gente não tenha as emergências superlotadas. Nós queremos dinheiro suficiente para o Sistema Único de Saúde, né, que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, o SUS está muito longe, muito distante ainda, apesar da sua grandiosidade, apesar da sua relevância, ele está muito longe ainda daquilo que é o ideal, e é o que o Mauro dizia. E aí também ele fez um comentário dizendo que temos que ter claro sobre essa disputa com o privado, né? Esse é o elemento fundamental. Talvez um dos desafios nossos é olhar um pouco como é que está isso no município de vocês. Como é que está a atenção básica? Como é que está o número de profissionais? Como é que a secretaria contrata profissionais? Está fazendo concurso público? Está contratando uma empresa terceirizada? Como eu falei antes, né? Como é que está a cobertura da estratégia de saúde da família? Tem unidades suficientes? As pessoas estão ficando muito tempo na fila? As pessoas estão indo no privado fazer consulta e fazer exames? Vão no privado porque o sistema público não funciona, não é o suficiente para atender às suas demandas? É isso, um pouco o comentário que o Mauro fazia e eu achei muito interessante. Assim, por fim... Jorge, o Mauro está presente, tá? Só para... Ah, legal. Isso, ótimo, Mauro. Agora estou vendo aí. Legal. Achei muito importante o comentário. Na hora a gente acaba escutando, depois eu estava escutando aqui, ouvindo vocês de novo. E por fim, a Maria Jânia, não sei se a Maria Jânia está aí, se estiver, dá um oi para nós. Que diz que assumiu a presidência do Conselho há pouco tempo atrás, mas pela sua fala já tem um excelente domínio sobre os processos de controle social, falava da ausência do plano plurianual, dizia que os legisladores, o executivo não respeitam o processo e não respeitam o Conselho porque nem chamaram eles, né, para discussão do PPA, do plano plurianual, né? E, portanto, ela dizia como é que a gente vai fazer programação anual de saúde, por exemplo, sem ter o PPA, aliás, uma discussão que a gente está tendo aqui em Passo Fundo, né? Uma disputa aqui com a secretaria, que apresentou o plano e o PPA ao mesmo tempo, sem ter... Enfim, a Maria Jana está aí, já deu uma boa noite para nós. E que aliás, um dos temas que a gente vai discutir nos módulos que a gente vai conversar aqui, é o último nosso, que é conversar um pouco sobre o planejamento e como é que a gente pode fazer essa relação do controle social com os demais órgãos públicos, sobretudo do executivo municipal, que é o nosso caso aqui, como é que a gente se integra no processo de construção do planejamento da saúde, enfim. Então, queria só fazer esse registro sobre esses comentários que
que apareceram. Como é que a gente vai fazer hoje à noite? Nós vamos olhar um pouco para trás. Nós vamos olhar a história do Brasil e a história do conceito de saúde, certo? Tem tudo a ver com o que a gente conversou na aula passada. Tem toda uma relação com isso. E nós vamos ver, nós vamos fazer uma caminhada, como é que eu vou chamar assim? Voltar para trás para ver como é que a gente progressivamente foi construindo uma concepção de saúde, né? Que culmina em 1988, no artigo 5º da Constituição, dizendo saúde e um direito de todos, dever do Estado. Eu acho que falei da aula passada, pouquíssimos países conseguiram fazer esse processo de construção, e o Brasil foi um deles. E é fundamental a gente olhar para ver como é que a gente construiu isso, né? E depois os desafios para a implementação da política de saúde. Eu vou fazer a apresentação, eu vou sempre tentar não me demorar muito, porque isso cansa. Depois disso, a gente pode fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, no máximo 15, para sair, se espichar um pouco, dar uma volta, ir no banheiro, esquentar o café, enfim, tomar alguma coisa. Depois a gente volta na ideia de abrir um pouco para um diálogo entre nós aqui, que acho que é fundamental, para a gente refletir um pouco de forma coletiva. A ideia é que, né, por 9, 9h30 no máximo, a gente já finaliza, mas vai depender muito também da discussão que a gente faça. Pode ser assim? Muito bem, eu vou tentar compartilhar aqui. A nossa tarefa hoje é conversar sobre a história das políticas públicas de saúde e do SUS. Eu vou recomendar para vocês, não se preocupem, eu vou mandar isso depois no grupo. Duas coisas. Uma cartilha nossa do SEAP, tem uma parte da cartilha que trata especificamente sobre o que a gente vai conversar aqui. Não é nem mais nem menos, é exatamente isso, mas é importante vocês verem lá, poderem revisitar depois de estar no formato eletrônico, em PDF. Vocês podem, inclusive, abrir isso em outros lugares. Se vocês quiserem ler um pouco melhor, tem outros elementos naquele material. E tem um vídeo disponível no YouTube. Ele dura em torno de umas 2 horas, mais ou menos, uma espécie de documentário que tem exatamente esse título, inclusive. O que a gente vai fazer aqui é um resumo daquele vídeo. Ele é muito bom. Acho até que talvez alguém aqui já deve ter assistido. Ele faz todo o processo de construção da política de saúde com imagens. Muito bom. Que trata sobre esse tema que a gente vai conversar aqui. Se vocês puderem, tiverem um tempinho, um dia desses, para assistir, é só procurar no YouTube. Eu também vou mandar o link do YouTube para vocês no grupo lá. E aí vocês conseguem assistir. Aliás, eu esqueci de fazer um registro. Eu coloquei aquela pergunta que eu tinha combinado com vocês, queria colocar no grupo, e muita gente foi responder lá. Eu, no final, não consegui responder todo mundo, porque as pessoas foram opinando sobre isso. Acho que isso é fundamental. A gente vai fazer isso de novo agora no final desta nossa aula aqui. Não vou fazer hoje, não vou mandar hoje, mas vou mandar na sequência para vocês, para a gente poder conversar sobre isso, sobre os desafios, né? A partir do debate que a gente fez sobre os conceitos, qual é o desafio nosso? E é um olhar a partir das nossas organizações, da nossa pastoral, enfim, dos nossos conselhos. Qual que é o desafio nosso para fortalecer e defender o SUS? E muita gente respondeu lá. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma pequena retomada aqui do que a gente conversou na aula passada. Tem gente que não participou, inclusive, eu acho importante. Nós dizemos o seguinte, que o conceito de saúde, a ideia, é isso, a ideia da saúde, ela relaciona-se diretamente com modelos de sociedade e papel do Estado, certo? A gente vai ver isso na história, inclusive. Em sociedades capitalistas, em sociedades liberais, em sociedades medievais, em sociedades mais vamos chamar assim, do estado de bem-estar social, em sociedades mais socialistas, elas mudam conforme a conjuntura, né? Tem a ver com a concepção das pessoas, com a sua filosofia, com a sua religião, né? Com épocas, momentos da sociedade. Em cada um desses momentos, a gente vai construindo uma concepção de saúde, uma ideia do que seja saúde, né? E aí a gente acabou dizendo que nessa concepção de saúde que a gente tem hoje,
e que, eu diria assim, fundamenta os princípios do SUS, né, ali também tem uma concepção sobre o papel do Estado. Isso é fundamental. Não tem como fazer saúde pública sem o Estado. E quando eu falo aqui Estado, estou falando do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, né? Muitas vezes a gente se nega a discutir o papel do Estado. Muitas vezes a gente acha que todos os políticos são iguais. Muitas vezes a gente acha que os partidos políticos não servem para nada. E, na verdade, são por essas vias, por esses canais, que se constrói uma concepção de papel do Estado, né? A ideia da privatização. Tem muitos partidos que a defendem, tem outros partidos que não defendem. E o que vai prevalecer num governo vai ser aquilo que nós, enquanto sociedade, elegemos como maioria. Se elegemos deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, na sua maioria, comungam com uma concepção de Estado que é mínima, privatizante e liberal, são essas políticas que vão passar. Se a gente escolhe, vota por candidatos e partidos que representam uma outra concepção em que o Estado tem o papel de cuidar das pessoas, garantir os seus direitos através das políticas públicas, aí vai ser outra história. E por isso a política é fundamental. É muito importante. Eu sempre digo, conselheiros e conselheiras que não gostam de política, que não se envolvem, né, no sentido de fazer as escolhas adequadas àquilo que a gente defende como modelo de saúde, estamos deixando de fazer uma parte importante, porque, como já dizia um cientista político, se você não gosta de política, alguém gosta. E esse alguém vai fazer por você, porque você deixou de fazer, né? E ela tem uma consequência social, e tem uma consequência na nossa própria vida. Essa relação sociedade e Estado é permeado por um tensionamento que eu falei para você, sobre isso a gente conversou, né? Entre saúde na perspectiva do direito humano e a saúde na perspectiva da mercadoria. São duas concepções muito diferentes. E aí, como é que a pergunta é, como é que no Brasil a gente foi construindo essas concepções de política pública de saúde? E é isso que a gente vai olhar aqui. Muito rapidamente, eu vou trazer elementos da história e eu vou tentar, o máximo possível, não ser cansativo e chato, porque ele é meio, né? Às vezes é meio chato os elementos que a gente vai conversar aqui, mas eu vou tentar ser um pouco mais prático nisso. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês se lembram como era a política de saúde antes do Sistema Único de Saúde? Sim. Eu não vivi, e mesmo que se eu fosse brasileiro, talvez eu não teria vivido, eu tenho 38 anos, né? Então não teria vivido o período anterior ao Sistema Único de Saúde, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, ou muitas pessoas que estão aqui, viveram esse período anterior. Inclusive, tem gente que ainda tem em casa aquela carteirinha do INAMS, né? Se eu falo acho que era uma carteirinha meio amarelinha, assim, que o pessoal tinha, e precisava disso para fazer as suas consultas médicas. E vai lembrar que a saúde não era para todo mundo, né? Só tinha direito aos serviços de saúde público quem tinha aquela carteirinha do INAMS, do INAMS, né? Assim que chamava. Só. Outros, aqueles que não têm, não podiam. E quem é que tinha aquela carteirinha? Não é que nem hoje, que todo mundo tem a sua carteirinha do SUS. Não, só algumas pessoas tinham. Tinha direito àquela carteirinha, que dá direito às consultas e os procedimentos de saúde, quem tinha carteira de trabalho assinado. Ou seja, quem estava formalmente empregado no mercado de trabalho. Quem não tinha isso, não tinha, né? Só, a gente vai ver depois na história, mas não era para todo mundo, não era universal. Ou seja, o direito à saúde estava vinculado a um vínculo empregatício que você tenha. Portanto, significa o seguinte: a gente só vai cuidar daqueles que contribuem para
a sua aposentadoria, aqueles que têm vínculo empregatício. Os que não têm, o Estado não tem responsabilidade, e aí a gente vai ter a experiência das casas de caridade, as santas casas de misericórdia, que nasceram exatamente para cuidar daqueles que eram considerados naquele momento como indigentes, pessoas, brasileiros e brasileiras, que não tinham emprego formal e, portanto, não tinham essa carteirinha. Era outra dinâmica, né? E aí a gente vai ver também como é que nasce o SUS. Vamos lá. Aqui tem um quadradinho com letras pequenas. Essa é a parte chata que eu já avisei vocês, tá? Então, já sabem que eu vou demorar um pouco nesses conceitos que estão aqui, mas é para fazer o seguinte: nós dividimos a história das políticas públicas de saúde no Brasil em 4 momentos, né? A assistência à saúde no século XX pode ser resumida em 4 principais momentos. E esses 4 principais momentos, a gente vai dar um nome para cada um deles. Vocês estão vendo ali o número 1, né? O nome é aquilo que caracteriza aquele período, né? Aquilo que caracteriza aquele período. E a gente vai fazer eu vou fazer uma contextualização do período, eu vou dizer algumas ações que estavam na área da saúde, que foram feitas, né? E o que perpassa do ponto de vista dos conceitos em cada uma dessas ações, certo? O primeiro período dessa nossa história, da construção, né, do conceito, da ideia de política pública de saúde, é o que a gente chama de saúde para garantir o comércio. Século XX, certo? Estamos no início do século XX. O que nós tínhamos do ponto de vista do contexto no Brasil nesse período do início do século XX? Ainda não éramos república, certo? Nós não éramos ainda república. A economia aqui é fundamental. Aliás, esse é um elemento importante. Eu quero que vocês observem que o conceito de saúde e a ideia de política pública, ela está sempre vinculada à ideia da economia. Elas não andam separadas. Vocês vão perceber que a economia e saúde estão sempre juntos. Sempre. Perpassa a história inteira do Brasil. Até hoje, né? Não é para a gente equilibrar a economia que aprovamos a REC 95, que congela os gastos públicos. Né? É isso aí, economia. No início do século XX, a estrutura econômica do Brasil dependia da exportação do café. Se hoje, quando a gente escuta notícias econômicas, todo mundo disse que o Brasil é um dos grandes exportadores do agronegócio, do chamado agrobusiness, né? Que a nossa balança comercial, que a nossa economia basicamente depende da exportação desses produtos agrícolas, por isso, né? Toda uma propaganda de defesa do agronegócio, o agronegócio que movimenta a economia, né? Basicamente gado, soja, milho, né? Que é a base do agrobusiness brasileiro. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época o que movimentava e sustentava a economia brasileira era a exportação do café, era a produção, né? A produção de café no Brasil. O Brasil era um dos maiores produtores de café. Aqui, nós estamos no período ainda, no fim, praticamente, da escravatura. Os escravos vieram da África para fazer o quê no Brasil? Vieram justamente para trabalhar, né, nas plantações de café. Você já deve ter assistido algumas novelas, eu não lembro exatamente o nome, mas não sou muito apegado a novelas, mas eu já assisti alguns episódios de novelas muito famosas e conhecidas, produzidas pela Globo, se não me engano, que mostra, e não só novelas, filmes também, que geralmente quando a gente retrata a experiência da escravatura brasileira no Brasil, ela sempre está vinculada às plantações de café, porque foi nesse período, portanto, não tinha indústria, né? Nós não tínhamos grandes centros urbanos, basicamente era agrícola, a economia brasileira, e a principal, portanto, era a produção de café. E esse café não era para um consumo interno, era para exportação, certo? Foi também nesse período que a gente vai começar a receber no Brasil os primeiros imigrantes europeus. Talvez
muitos de vocês aqui são frutos desse período, né? Os seus antepassados chegaram no Brasil justamente aqui no início do século XX, quando a gente vai trazer os primeiros europeus, há um incentivo para a imigração europeia. E, do ponto de vista da saúde, a gente vai ter, nesse período, grandes epidemias infectocontagiosas, como, por exemplo, a varíola, cólera, tifo. Começaram essas doenças infectocontagiosas a fazer parte do cotidiano das comunidades brasileiras. O que isso vai criar do ponto de vista da realidade social? Como a economia brasileira depende basicamente da exportação do café, nós vamos ter nesse período, por conta dessas grandes epidemias que começam a nascer, porque o Brasil começa a construir alguns centros urbanos, sobretudo no Rio de Janeiro. Porto de Santos, por exemplo, é a nossa principal referência. É pelo Porto de Santos que saíam a maior quantidade das exportações de café para a Europa ou para outros lugares do mundo, né? E é lá que também os barcos atracavam para poder levar o café. O que acontece? Esses barcos, essas grandes exportações, elas começam a sofrer as consequências das epidemias infectocontagiosas que começam a aparecer, sobretudo nos lugares próximos aos portos. Isso vai afetar o quê? Vai afetar a economia, né? Então, veja o seguinte, o que a gente vai fazer do ponto de vista das ações de saúde? Vocês estão vendo ali na segunda coluna. Saneamento dos portos. Bom, se até então essas doenças não afetavam a economia brasileira, não era um problema. Cada um se vire e resolva o seu problema de saúde. Lembrando o seguinte, nesse período a gente não tem hospital, nesse período a gente não tem médico especialista em alguma área, não. Nós tínhamos naquele período os chamados médicos de família. Eu até estou imaginando, estou vendo uma cena de um filme que eu assisti, em que os barões do café, um filho de uma dessas famílias, né, que tinham dinheiro na época e comandavam a política e a economia, o filho passa mal e eles chamam o médico da família que vai lá no quarto, né? Não é uma coisa incomum, você já deve ter visto isso, né, em novelas e filmes. Vai lá no quarto com a sua maletinha, aquela quadradinha, preta, né, com alguns chá e remédio que eram disponibilizados na época, e ele vai lá tentar cuidar. Sobretudo essas produções de filmes e novelas, elas geralmente mostram o paciente com febre alta e eles tentando, né, baixar a febre, colocam alguma coisa na cabeça, enfim. Essa é a imagem que traduz o que era a medicina naquele período, né? Os que não tinham condições de ter um médico de família se resolvia de alguma forma, né? Não existiam ações públicas, isso que eu quero chamar a atenção aqui. O Estado não tinha nenhuma preocupação de cuidar da saúde das pessoas. A saúde só vai ser preocupação do Estado quando as doenças começam a afetar a economia brasileira, a economia daquele período. Por isso, uma das ações será sanear os portos, né? Vocês vão ver, por exemplo, a revolta das vacinas. Nesse período, a gente também vai começar a desenvolver os primeiros estudos e as primeiras pesquisas sobre a vacina, já nesse período, né? A Fiocruz, por exemplo, nasce nesse período, em Manguinhos, que até hoje tem, né? E desenvolve vacinas para as pessoas. Talvez hoje seja o nosso principal instituto de desenvolvimento de vacinas no Brasil, que vai nascer nesse período e vai começar a estudar, né, a varíola, cólera, tifo e essas outras doenças que eram muito comuns. Qual é a síntese aqui? A síntese é o seguinte: o Estado só começa a se preocupar sobre a saúde das pessoas e não na perspectiva do cuidado, do direito, nada disso, porque os barcos não conseguem atracar nos portos e, portanto, ele começa a afetar a exportação do café, né? Quem dirige a política naquele período são os chamados barões do café, os grandes produtores de café. Vocês sabem que, né, em toda a história do Brasil, e não só no Brasil, mesmo que a gente escolha os nossos representantes, aqueles que têm muito poder econômico são os que, de alguma forma, ou
de muitas formas, influenciam e são os que decidem, às vezes, sobre as grandes políticas. Por isso se diz que em Brasília se faz muito mais política nas churrascarias da cidade do que propriamente no Congresso, porque são lá, nessas jantas que eles fazem os grandes pactos, e aí não participam apenas parlamentares, aí participam grandes, como eu vou dizer, grandes personagens da economia brasileira, e são os que, de alguma forma, né, pautam a nossa política. E aqui não foi diferente. Eram eles que comandavam a economia brasileira e, portanto, também eram os que comandavam a política brasileira. Todos eles vinculados às grandes produções de café. O cuidado das pessoas estava relacionado, portanto, à caridade, certo? Bom, se você adoeceu e você não é filho ou da família dos ricos, você vai ter que se cuidar, e aí, né, aquilo que a gente falou aqui de caridade, os cuidados são diferentes. Não era necessariamente como a gente conhece hoje. Do ponto de vista do conceito de saúde do Estado, as ações de saúde do Estado estão estritamente relacionadas aos interesses econômicos. Não é porque a Dona Maria tem direito à saúde que a gente vai começar a fazer pesquisa e nós vamos fazer a vacina e nós vamos lá sanear os portos, né? E o saneamento dos portos significa expulsar as pessoas de lá e levá-los para os cortiços, chamados cortiços, porque também foi nesse período que a gente vai, né? Como é que se diz? Proibir a escravidão no Brasil, e, portanto, esses que até então eram escravos, entre aspas, porque aí tem coisas para discutir, né? Ganharam as suas liberdades, e elas foram morar e começaram os grandes centros urbanos, e, portanto, os problemas de saúde também começavam a aparecer. O saneamento dos portos, as ações policialescas para vacinar as pessoas de forma obrigatória, porque tem muita gente que, nessa história da pandemia, na Covid-19 e na obrigatoriedade das vacinas, relembra períodos daquele, né, no início do século XX, porque era assim. Portanto, a garantia do direito a uma vida saudável, a garantia do direito à saúde não eram coisas, vamos chamar assim, do dia a dia. Ninguém falava de direito, objetivamente é isso. Ninguém falava do direito à saúde. Os conceitos eram outros, como a gente já viu na aula passada, né? Porque a conjuntura era outra, os momentos eram outros, os valores eram outros, a organização política, social e econômica do país era diferente, e, portanto, a gente não tinha isso. Esse é o primeiro período, o início do século XX. Foi assim no Brasil. Estou tentando aqui resumir um longo período da história brasileira. No segundo momento, é o que a gente chama de saúde como garantia da mão de obra. Certo? Se antes era para garantir o comércio, certo? Por que é garantir o comércio? Porque se a gente não consegue exportar o café, então tem algum problema. Vamos lá cuidar das pessoas, vamos lá cuidar da saúde, vamos lá, sei lá, desenvolver vacina, vamos fazer pesquisa, vamos entender por que essas doenças estão aparecendo, vamos tirar as pessoas ao redor do porto, vamos deixar eles em outros lugares, porque a doença, né, não pode atrapalhar o comércio. Não pode atrapalhar o comércio. Por isso, a preocupação da saúde era por causa do comércio, da economia. Este segundo período da história das políticas públicas de saúde no Brasil, a preocupação da saúde continua não sendo o direito das pessoas, e sim para garantir a mão de obra. Em síntese, nós precisamos cuidar do trabalhador para que ele não falte no trabalho. Certo? Eu preciso cuidar do seu Francisco para que ele não falte no trabalho. Porque se ele adoecer, vejam, de novo a economia. Se ele ficar doente, eu vou deixar de produzir, ou vou reduzir a minha produção, porque ele é mão de obra e, portanto, eu preciso cuidar dele. Mas eu não preciso cuidar do resto, eu só preciso cuidar daquele que trabalha. Por isso, né, o direito à saúde vinculado à carteira assinada. Do ponto de vista do período e do contexto, o que a gente vai ter aqui? Primeira Guerra Mundial, né? Esse é um contexto importante. A crise do café. Eu sempre faço um esforço de tentar frisar isso aqui e eu nunca saio contente com a explicação que eu dou, porque eu não sei se as pessoas conseguem me entender, mas para mim
esses são pontos fundamentais que a gente pode olhar de uma outra perspectiva, não necessariamente, por exemplo, da saúde. Vejam o seguinte, a história da humanidade, a história dos países, a história do Brasil, ela está sempre vinculada a momentos econômicos. Momentos econômicos. A gente pode ir traduzindo isso para os dias de hoje, por exemplo, né? Hoje, nós temos uma disputa gigantesca no Brasil sobre dois tipos de capitalismo. Um capitalismo nacionalista, que foi derrotado um tempo atrás, e um capitalismo internacionalista, né? Que é o que tem governado o Brasil hoje. Eu estou aqui resumindo duas concepções de interesses econômicos que marcam atualmente a história brasileira. Mas aqui não foi diferente. O pessoal que produzia café, os barões do café, certo? Perderam espaço, perderam poder. E o poder é outro conceito que a gente pode conversar aqui. Veja, se eles eram poderosíssimos no início do século XX, eram os que comandavam o país, em tempos de república, eram os que faziam o que decidia sobre o destino político, social, econômico do país. De repente, esse modelo econômico exportador de café entra em crise. E o poder que eles têm, naturalmente, entra em crise. Ou seja, eles não têm mais a condição política suficiente para decidir sobre o destino do país. Por que isso acontece? Porque no Brasil, nesse período, a gente vai começar a experimentar o fenômeno da industrialização. Veja que no Brasil a indústria vai chegar muito tempo depois da Europa, né? No século XVIII, a gente tem a Revolução Industrial na Europa. Essa Revolução Industrial vai chegar aqui, né, na metade do século XX, mais ou menos. Na metade do século XX. Nós vamos começar a criar indústrias no Brasil. E qual é a consequência da indústria? O que a indústria precisa? A indústria precisa de gente. A indústria precisa daquilo que a gente chama de trabalhadores. São os trabalhadores que movimentam e fazem a indústria acontecer. Com o processo de industrialização do Brasil, e veja, o processo de industrialização do Brasil tem a ver com o processo de imigração. Nós vamos ter na Europa uma crise econômica gigantesca com a crise da indústria, né, já no século XVIII, e por isso é que os imigrantes chegam no Brasil. Italianos, alemães, poloneses, né, que são essa região de Santa Catarina, grande parte da região do Sul, né, eles vieram aqui na região do Sul, e eles vieram já com a experiência do processo de industrialização europeu. E é o que a gente vai fazer aqui no Brasil. Com o crescimento na indústria do Brasil e com o crescimento de um exército de trabalhadores, que Marx vai chamar de proletários, estes começam a se organizar, os trabalhadores. E mais do que isso, o pessoal ligado à indústria vai dizer para os barões do café, escuta aí, vocês ficaram pequenininhos, não tem mais todo o poder, nós ligados à indústria é que vamos comandar o Brasil daqui para frente. Resultado disso, governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é a síntese da ascensão da indústria na política, certo? E nós vamos ter no governo Getúlio Vargas, que muitos de nós, né, já ouviu falar, já lembra, inclusive, nós temos um vínculo muito mais próximo com Getúlio Vargas, com a ideia, né, dos trabalhadores e tal, do que propriamente o início do século XX. O que a gente vai ter no período de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas governa em nome da indústria, dos industriais, que são os que têm poder econômico hoje para governar o Brasil daqui para frente. E, ao mesmo tempo, você vai ter os primeiros trabalhadores organizados em sindicatos e fazendo greves. E vão fazer greve para quê? E aí nós vamos ter, por exemplo, em 1918, 1919, as grandes greves do ABC Paulista, certo? Nós temos hoje políticos, lideranças, fruto daquele período, ainda estão por aí, grandes lideranças no Brasil, que nasceram desse período getulista, das grandes greves que foram realizadas pelos trabalhadores. O cenário do Brasil é outro, completamente diferente do período do início do século XX, né? Os operários começam a
reivindicar direitos. E aí tem uma figura emblemática, é um presidente que teve a capacidade, com todas as críticas que a gente pode fazer para ele, que teve a capacidade de dizer o seguinte: então vamos fazer um acordo. Nós governamos o Brasil, Getúlio é para isso, mas aí a gente vai abrir para vocês algumas concepções. Foi assim que a gente vai fazer a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 é a primeira Constituição que vai reconhecer grande parte dos direitos trabalhistas, que, aliás, recentemente a gente reformou, né? Os primeiros direitos dos trabalhadores, que até hoje a gente usufrui, por exemplo, 13º, 8 horas de trabalho, férias, tudo isso é desse período aqui. Aliás, se esse povo não tivesse feito greve, talvez a gente não teria esses direitos, mesmo que tudo reformado agora, mas talvez a gente teria a dificuldade de ter esses direitos. Talvez é o seguinte: qual é o fruto desse período das greves, dos operários e as suas reivindicações? Tem essas 3 siglas na segunda coluna: CAPS, IAPS e INAMPS. Certo? O que é os CAPS? Caixas de Aposentadorias e Pensões. O que acontece? Os trabalhadores vão dizer o seguinte: olha, a gente precisa trabalhar menos, a gente precisa trabalhar em condições melhores, a gente precisa ter férias, a gente precisa ter um 13º, ou seja, um ganho adicional, a gente precisa participar do lucro dos... O lucro dos... parte do lucro da empresa onde a gente trabalha. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de aposentadorias, certo? O que os europeus fizeram no século XVIII, por isso a ideia dos direitos sociais e direitos trabalhistas na Europa, por exemplo, é muito forte, porque eles construíram isso na Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, conquistaram isso, e isso impregnou na sociedade como um valor, como uma conquista, né? Vocês devem ter acompanhado, uns 4, 5, 6 anos atrás, greves gigantescas na Inglaterra, greves gigantescas na França, na Espanha, né? Sendo contrários a reformas que eles estavam tentando implementar, e isso é fruto da Revolução Industrial. E essa história toda vai chegar no Brasil nesse período que eu estou falando aqui. Como parte desses trabalhadores que vieram com a imigração europeia já tiveram essa experiência, eles foram fundamentais, inclusive, para a gente poder conversar sobre isso. E foi assim que os trabalhadores vão conquistar os primeiros direitos de aposentadoria. As caixas de aposentadorias e pensões, que é o CAPS que está aí, foi a primeira iniciativa. Vejam que CAPS, depois vai virar IAPS, depois vai virar INAMPS e depois vai virar INSS, que é o que nós temos hoje. Mas o embrião do INSS está aqui nas caixas de aposentadoria e pensão, que não era outra coisa do que as empresas, num acordo que faziam com seus empregados, criavam uma caixa. Literalmente é isso, uma caixa. E nessa caixa, parte do salário do trabalhador vai e parte da contribuição da caixa de aposentadoria e pensões vai ser contribuição do patrão, certo? Só que essas caixas de aposentadorias e pensões eram organizadas por categorias de trabalho, ou por empresas, não é categoria, por empresas. As grandes empresas, as grandes indústrias no Brasil tinham as suas próprias caixas. Petrobras, por exemplo, para todos os trabalhadores da Petrobras, tinha uma caixa de aposentadoria e pensão. Para o pessoal que estava fazendo carros, né, que trabalham nas montadoras, aí tinha uma caixa de aposentadoria e pensão especificamente deles. Ou seja, o da Petrobras não tinha nada a ver com as montadoras. O pessoal que trabalhava nas metalúrgicas, as grandes indústrias de metalurgia, por exemplo, tinham as suas caixas específicas. É como se eu, Jorge, na minha empresa tenho 500 trabalhadores, esses 500 trabalhadores têm uma caixinha específica que é para se aposentar e para pensão e também para saúde, certo? Então, cada um tinha um monte de caixas no Brasil das empresas, a primeira conquista. Depois, e nessas caixas já tinha contribuição estatal. Depois, foram unificando essas caixas. E aí é que a gente vai criar, já sob o domínio do governo de Getúlio Vargas, iniciativa do próprio governo de Getúlio Vargas, ele vai dizer o seguinte: vamos fazer uma coisa,
Ao invés de a gente ficar criando várias caixas por empresas, vamos criar um instituto. E esse instituto vai unificar as caixas de aposentadoria e pensão por categorias, certo? Então, todos os trabalhadores vinculados à montagem de carro, ou enfim, que tem a ver com as fábricas de carros, que tem 5, 6, 7 fábricas, eles vão ter um instituto específico deles, que é o Instituto da Aposentadoria e Pensões. Todo o pessoal que trabalha, por exemplo, a empresas ligadas a petróleo, gás e não sei o quê, para não ter várias caixas das empresas que trabalham nessa, nós vamos criar uma especificamente disso. Vamos unificar. Então, você tinha vários institutos de aposentadorias e pensões tentando unificar isso, certo? Mas ainda divididos, fragmentados. Um terceiro momento, de novo, e continua sendo no governo de Getúlio Vargas, eles vão dizer o seguinte: para que a gente vai ficar fragmentando isso? Vamos criar um único instituto que vai cuidar de todas as caixas, de todos os institutos, de todas as categorias de trabalhadores, um único, e a gente vai chamar de INAMS, né? Instituto Nacional de Aposentadoria, Pensões e Saúde, alguma coisa assim, não lembro bem exatamente a sigla. Pensão, veja, aposentadoria, pensão e saúde. 3 coisas esse instituto vai ter, que depois vai virar o INSS, certo? Por que o governo fez isso? Porque vejam o seguinte, o vídeo mostra muito bem isso, eu acho sempre fantástico. Nos primeiros anos, nas primeiras décadas de criação das caixas, dos institutos, do INAMS, enfim, todo mundo contribuía e quase ninguém usufruía, né? Porque você tem que ter um tempo de contribuição, hoje é muito tempo, inclusive. Ninguém estava ainda se aposentando, eventualmente alguém precisava de pensão, porque morreu, alguma coisa assim, eventualmente alguém precisava de serviços de saúde, mas o grosso do dinheiro que entrava ali, ninguém mexia. Quer dizer, não é que ninguém mexia, aquilo foi se avolumando. E a ideia de criar um instituto que é para juntar toda essa grana que os trabalhadores e os patrões estavam colocando para a aposentadoria dos trabalhadores, sob o cuidado do Estado, e aí tem a sacada do governo Getúlio Vargas, né? Sob cuidado. E isso é fantástico. Chegou no momento em que o INAMS tinha mais dinheiro que todo o orçamento do governo federal, certo? E aqui tem um debate importante que a gente precisa fazer. Essa grana toda, que é dos trabalhadores, e sempre foi dos trabalhadores, ele foi usado para muitas outras coisas que não tem nada a ver com aposentadoria, com pensão e com saúde, né? Itaipu Binacional, uma das maiores hidrelétricas, foi feito com dinheiro dos trabalhadores. Como é que chamam aquela obra faraônica? A Transamazônica. A Transamazônica foi feita com dinheiro dos trabalhadores. Grandes obras faraônicas no Brasil de infraestrutura foram feitas com dinheiro dos trabalhadores. Por quê? Porque você tinha dinheiro em caixa, gigantesco, as pessoas ainda não se aposentavam, e aí o governo começou a usar. Por isso que hoje em dia se diz que essa história de que o INSS está sem dinheiro, é insustentável. Na verdade, o que a gente teria que discutir é em que momento os trabalhadores vão recuperar o dinheiro que eles já tinham e foi utilizado pelo Estado para fazer outra coisa, o desvio de finalidade, certo? Então, vejam o seguinte, o processo da industrialização vai criar esse processo de conquista de direito, e aqui tem um elemento importante, de novo a economia. Não é a saúde, não é ainda direito. Só tem direito à saúde algumas pessoas. Quem são elas? As pessoas que estavam contribuindo para as caixas de aposentadoria, posteriormente para o INAMPS. Quem não contribui para isso, portanto, quem está fora do mercado de trabalho, não tem direito à assistência médica. E aí, de novo, as santas casas de misericórdia, os chamados indigentes, né, as pessoas que não tinham trabalho, esses eram cuidados por ações de caridade, que era muito voltado e ligado, inclusive, à Igreja Católica, né? Não tinha, portanto, o direito à saúde e as ações de saúde eram voltadas unicamente para o cuidado dos trabalhadores. Por que isso? Porque há um interesse econômico de cuidar dos trabalhadores, para que eles não adoeçam, né? E se eles forem adoecer, que tenha um sistema de saúde que cuide deles. Em várias partes do mundo, em vários países, continua sendo até hoje assim. No Paraguai, por exemplo, eu conheço bem, é assim.
Nós nunca avançamos na história, nós chegamos até aqui. Aliás, nem aqui nós não chegamos direito. Vocês vão ver o seguinte, os dois países aqui na América do Sul que tiveram um processo de industrialização mais avançado são os dois países que têm legislações trabalhistas muito mais avançadas. São os dois países que têm direitos sociais muito mais avançados. Os países que não tiveram um processo de industrialização, portanto, não tiveram operários, não tiveram greves, não tiveram sindicatos, não tiveram luta dos trabalhadores, são países que têm sistemas de aposentadoria, sistema de direitos muito mais frágeis. Eu queria muito poder dizer para aquelas pessoas que odeiam o sindicato, que acham que o sindicato enfim, só desvia dinheiro, que a gente trabalhar um dia por ano para contribuir no sindicato é absurdo. Se a gente tivesse a capacidade de convencê-los de que esses foram fundamentais e continuam sendo fundamentais para poder defender o direito. Aliás, as conquistas que nós temos no direito trabalhista foram todos fruto desse processo de grandes greves que foram realizadas até hoje, né? Para a gente ter uma reposição salarial acima da inflação, ou pelo menos uma reposição pela inflação, precisa fazer greve. Precisa organizar a categoria, precisa organizar os trabalhadores. Para defender o SUS, precisa fazer isso, né? E tem que estar organizado para isso. O sindicato tem um papel fundamental para fazer isso. Se não fossem eles, não são o sindicato, naturalmente, eles foram fundamentais para a construção do Sistema Único de Saúde. Nós não, estou ficando aqui só apenas na questão dos direitos trabalhistas, que está vinculado aqui ao direito à saúde. Se não fossem eles, a gente não teria tido todo esse avanço legislativo do ponto de vista dos direitos, 13º, 8 horas e assim por diante. Assim como também foi na Europa, na Revolução Industrial do século XVIII, século XIX. O que para não me alongar muito aqui, qual é o conceito de saúde, portanto, que perpassou esse período da história brasileira, né? Da industrialização, do processo de industrialização, da criação das caixas de aposentadoria, do Instituto de Aposentadoria e Pensões. Um conceito de saúde somente como ausência de doença, né? O trabalhador tem que estar bem para poder voltar no dia seguinte para o trabalho, assim como também foi na Europa. Ele tem que estar bem para isso, né? E por isso eu preciso cuidar dele. E as ações em saúde do Estado estão relacionadas aos interesses da economia e não na garantia do direito a uma vida saudável. Vejam, o centro da preocupação não é o direito. O centro da preocupação do Estado é o trabalho, é a economia. É só isso, é só a economia. Não me interessa se, desde que você consiga trabalhar, você pode entender como quiser, mas eu estou preocupado com a economia. Assim como no início do século XX, a preocupação era para que os barcos pudessem atracar nos portos sem terem medo das epidemias, aqui eu preciso cuidar do trabalhador para que ele continue trabalhando 8 horas por dia e que a máquina da indústria continue produzindo, porque sem eles eu não consigo produzir. Certo? Teria outros elementos para a gente conversar aqui, mas não quero me alongar muito. Vamos para o terceiro momento. É fantástico como esse conceito foi se ressignificando conforme a conjuntura, conforme o contexto, conforme a circunstância, conforme a economia, enfim. O terceiro momento dessa historinha aqui que eu estou contando para vocês é o que a gente chama aqui de saúde como negócio. Vejam, antes era saúde para garantir o comércio. Depois, saúde para o cuidado dos trabalhadores, né? Para cuidar dos trabalhadores. E agora, a saúde é um negócio. Certo? O período e o contexto. Na primeira coluna, estamos na pós-Segunda Guerra Mundial. O outro era na Primeira Guerra Mundial. Estamos fazendo um recorrido aqui, né, de anos. Pós-Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista do contexto, o que a gente vai ter aqui? Desenvolvimento da indústria química. Os fertilizantes, remédios, enfim, tudo isso, uma efervescência da ciência, fruto, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, onde a gente fez muitos experimentos. Aliás, as guerras, em geral, servem para isso, né? Para fazer experimentos. Nós vamos ter o desenvolvimento da indústria química, certo?
Nós vamos ter, nesse período, uma fortíssima influência norte-americana de explorar a saúde como atividade econômica. Veja, até então, saúde era só para cuidar do trabalhador, para que o trabalhador não possa adoecer. Agora, não. Agora, a gente pode ver a saúde como uma atividade econômica. Veja como muda as coisas. Ah, não é só cuidar do trabalhador. Eu posso vender saúde para as pessoas. Ele pode me pagar tanto e eu vendo para eles. Por quê? Porque a medicina se desenvolveu. Neste período aqui, a gente vai ter um fenômeno que alguns chamam de revolução industrial da medicina. Aí aqui eu vou fazer uma pequena relação com o próprio conceito da Revolução Industrial. O que a gente teve na Revolução Industrial no século XVIII? Estou falando o tempo todo da Revolução Industrial do século XVIII, né? Tem uma coisinha simples, não. Tem uma coisinha básica, fundamental, que a humanidade inventou para que a Revolução Industrial acontecesse. E essa coisa simples e básica que a gente inventou chama-se motor. O que inventou a Revolução Industrial foi o motor. Parece uma coisa esquisita, né? Como é que funcionava a economia antes do motor? Não tinha motor, certo? Não tinha motor. Como é que funcionava? Eram as chamadas economias manufaturadas, ou seja, as pessoas faziam em casa. Vamos dar um exemplo. Sapatos. As famílias produziam sapatos em casa. E como é que produz, né? Desde a matéria-prima até, e finjam que isso aqui é um sapato, até fazer o sapato inteiro. Então, eu conseguia o couro da vaca, da ovelha, de alguma forma, secava o couro, curtia o couro, cuidava dele, cortava depois, fazia o assoalho do sapato, costurava e produzia o sapato. E produzia, inclusive, para vender, não é só para uso familiar. Mas tudo feito artesanalmente. Por que eu tenho que fazer assim? Porque não tem motor. Não tem motor, certo? Quando a humanidade inventa um motor, o que o motor faz? Qual é a função do motor? O motor faz uma única coisa. Ele faz movimento. O motor move. Por isso que é motor. Ele é movimento. Certo? Quando a gente inventa um motor, a gente percebeu que um aparelho, uma máquina, uma coisa que pode produzir movimento por conta própria, pode fazer uma cadeia de produção que pode substituir boa parte do trabalho humano. E mais do que isso, não é só substituir o trabalho humano. Ele pode produzir muito mais do que fazer em casa manualmente. Então, se antes do motor eu produzia 5 pares de sapato por dia, com um motor que gera movimento por conta própria, eu posso produzir 300 pares de sapato por dia. Esse é o fenômeno da Revolução Industrial. E aí o que eu faço? Eu pego esse motor e coloco o motor aonde? Eu coloco o motor num galpão. E é esse galpão que eu vou chamar de fábrica. E esse motor vai produzir movimento e eu preciso de gente para cuidar do movimento que o motor vai produzir. E ele vai produzir uma série de máquinas em movimento, de modo que, né, ele faça sapatos. E boa quantidade de sapatos. Essa é a Revolução Industrial. Como eu coloquei o motor num galpão e chamei isso de fábrica, eu preciso de muita gente para operar na fábrica. E aí eu pego as pessoas do interior, né, e levo ele para viverem ao redor das fábricas. Foi assim que a gente inventou as cidades, certo? Sobretudo na Europa, particularmente. E aí a gente foi estudando, inclusive, sobre isso e tal. Vocês sabem por que as cidades estão organizadas em quadras? Eu fico pensando, por que a gente faz as quadras retas? Assim, cruzadas e retas. Por que a gente não faz assim, em zigue-zague, assim? Em algum que outro lugar, às vezes tem até umas quadras que vai fazendo umas voltas, mas são bem raras, né? Em geral, todas as cidades, elas têm quadras retas e se cruzam. Elas aconteceram porque nas primeiras experiências de construção de cidades ao redor das fábricas, as pessoas se deram conta
que o ar precisa circular no meio da cidade, porque se ele não circula, cria muitas doenças. Por isso que a gente tem todas as cidades com quadras abertas e retas, de preferência, onde o ar circula, mas ainda hoje em dia com os prédios, certo? Foi isso que a gente fez na Revolução Industrial. O que vai acontecer na medicina? Vai acontecer um fenômeno muito parecido. Nós vamos ter o desenvolvimento da medicina, da ciência médica, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a inventar máquinas para cuidar das pessoas. Não é mais o médico de família que vai lá botar o pano numa água fria para colocar na testa da pessoa para poder reduzir a sua febre. Nós vamos ter remédios para isso, né? Se a gente tem algum outro problema, a gente vai ter uma máquina que vai fazer uma radiografia, vai fazer um raio-x da pessoa para a gente poder enxergar o que está acontecendo lá dentro. Aonde que eu vou fazer isso? Essa máquina eu vou levar na casa das pessoas para poder fazer? Não, né? Não vou fazer. Eu vou pegar essas máquinas que nós inventamos agora na medicina e eu vou colocar ele num galpão, que nem um motor. Só que esse galpão da medicina, como é que eu vou chamar? Esse galpão da medicina eu vou chamar de hospital. E é lá no hospital que a gente vai concentrar todas as máquinas que vão cuidar da doença das pessoas. Por isso o médico não precisa ir mais lá na família, ele só precisa esperar que a família vá lá no hospital para cuidar dele, certo? E foi quando a gente se deu conta que a gente pode negociar aqui. Aqui é um negócio fantástico que a gente pode fazer, a gente pode vender essa medicina para as pessoas. E, portanto, saúde, nesse período aqui, vai passar a ser visto como um negócio, e um negócio muito lucrativo. E vejam o seguinte, no Brasil, vocês estão vendo ali na coluna 2, nas ações de saúde, nós passamos a usar os recursos das caixas de aposentadoria e pensão, que nesse período tudo tinha muito dinheiro, certo? Que eu falei para vocês, e dos institutos de aposentadorias e pensões para financiar a infraestrutura do Brasil. E mais do que isso, para construir hospitais, de modo que depois, quando os trabalhadores precisassem, eles fossem ser tratados nesses hospitais. Nós vamos, com o dinheiro do trabalhador, construir hospitais privados. Veja como é um negócio, como é que a gente usa o dinheiro no Brasil. Hospitais privados. Essas caixas de aposentadoria vão contratar serviços privados com o dinheiro dos trabalhadores para cuidar dos trabalhadores. E é assim que a gente vai fortalecer os grandes hospitais no Brasil, por exemplo. E é assim que a iniciativa privada começa a entrar no Brasil vendendo serviços de saúde aqui. Porque nesse período a gente passou a ver a saúde como um negócio que pode dar muito dinheiro. Certo? Qual é o conceito de saúde que perpassa nesse período? Um conceito de saúde, de novo, como ausência de doença. Lembre-se, não é direito das pessoas, nada disso. Nós não estamos fazendo hospitais para cuidar das pessoas porque elas têm direito à saúde, não. Estamos fazendo hospitais porque a gente vai vender serviços de saúde e a gente vai ganhar dinheiro com isso, porque tem gente que vai querer isso, né? E as ações em saúde do Estado estão relacionadas ao interesse da economia e não à garantia do direito. De novo, a mesma história, né? Vinculado ao conceito de economia. Voltando ao processo. Início do século XX. Saúde é para garantir o comércio. Metade do século XX. A saúde é para cuidar dos trabalhadores. Aqui, nesse período, certo? A saúde passa a ser vista como um negócio. Então, a gente vai para o quarto momento da história das políticas públicas de saúde no Brasil. E aqui a gente vai ter que fazer um esforço adicional para poder chegar ao conceito de saúde como direito humano fundamental. A pergunta é o seguinte: como é que, olhando esse período todo que a gente passou, os diferentes momentos, e agora agora pior ainda, em que a gente vai começar a vender saúde para as pessoas, como é que a gente construiu uma outra narrativa sobre a saúde que culmina em 88, dizendo a saúde é o direito das pessoas? Como é que a gente construiu isso? Essa façanha, eu diria assim. O quarto momento da história no Brasil, da saúde no Brasil, é a ideia da saúde como direito humano fundamental. Ainda bem que a gente conseguiu fazer isso.
Mas para chegar a isso, eu vou retomar de novo uma pequena história para poder chegar em 88. E aqui eu acho um dos momentos mais brilhantes da nossa história social brasileira, né? Para vocês perceberem como é que a gente foi construindo essas concepções todas, inclusive para a gente entender a realidade brasileira hoje. A base do Sistema Único de Saúde, né, é o que a gente chama de o movimento da reforma sanitária. Mas ela nasce no momento anterior. Vamos lá. Nós tínhamos no Brasil, no período de Getúlio Vargas, certo? No período dos 2 governos de Getúlio Vargas, enfim. Nós tínhamos no Brasil, que iniciou com as greves dos trabalhadores de 1918, 1919, do ABC Paulista, nós tínhamos todo um movimento efervescente de grandes transformações sociais no Brasil, de grandes mudanças, certo? Não era só no campo sindical, não era só no campo trabalhista. Nós também tínhamos esse movimento que foi ganhando corpo, né? Nos movimentos populares, nos movimentos sindicais, que passavam fundamentalmente por uma reivindicação de reformas estruturais do ponto de vista social, política, econômica. Nós tínhamos um forte movimento de reforma urbana, nós tínhamos no Brasil um forte movimento de reforma agrária, certo? Nós tínhamos também no Brasil um forte movimento de reforma educacional e também de reforma da saúde. Estamos falando de 1950 a 1960. Esse período, nós tínhamos grandes movimentos no Brasil dizendo o seguinte: saúde tem que ser direito das pessoas, certo? Nós temos que ter políticas públicas, nós temos que ter uma economia mais preocupada com a sociedade brasileira, nós temos que ter uma reforma educacional de modo que a gente tenha um outro país. E aqui a gente vai entender por que nós tivemos em 64 o golpe civil-militar. O golpe civil-militar, diferente do que falam como é que se diz? Esqueci o nome. Diferente do que falam os militares e diferente do que dizem alguns, inclusive o presidente, que foi uma iniciativa para a gente poder segurar o comunismo era todo esse movimento de grandes reformas, inclusive reforma da saúde. Sabe por quê? Porque a terceira Conferência Nacional, que foi feita em 1963, portanto, um ano antes do golpe militar, já dizia que saúde deveria ser um direito universal das pessoas. A criação de um sistema de saúde para todos era a pauta da terceira Conferência Nacional de Saúde em 63. Assim como a reforma agrária, a reforma educacional, reformas sociais, reformas políticas. Quando você tem uma sociedade que começa a se levantar e quer fazer grandes reformas, sempre a gente tem o chamado contra-reforma. A ação dos militares, né, em parceria com uma parte da sociedade civil, uma parte da imprensa, uma parte de outros segmentos da sociedade, foi justamente para segurar essas grandes reformas que a gente estava tentando fazer. Certo? A gente só entende a ditadura militar se a gente olhar a história e o anterior a esse processo todo. Por isso é fundamental a gente discutir sobre isso. Não é isso que estão dizendo para nós. Então, todos aqueles que queriam reformas sociais, políticas econômicas, reforma urbana, reforma agrária, reforma educacional e a reforma da saúde, eram todos comunistas que, segundo alguns, foi necessário fazer a ditadura militar para segurar esse povo todo aí. Na terceira Conferência Nacional de Saúde, portanto, o direito à saúde já era uma pauta, a ideia de que ela tem que ser universal era a pauta principal da conferência, né? A ideia de que a gente precisava organizar o SUS, ou o sistema de saúde, de forma descentralizada, portanto, partindo do município para cima, né? Visando o protagonismo do município, já era uma pauta principal. E, bom, tudo isso vai morrer em 1964, com o golpe militar. A gente vai entrar, talvez, nos piores momentos da história do Brasil, em que a gente vai perseguir, torturar e matar gente que queria fazer essas reformas que eu estou falando aqui. Isso em 64. Agora, tem um elemento importante. A pergunta é, aonde que a gente se inspirava para fazer esses debates? No mundo,
a gente vai começar a falar sobre o direito humano à saúde. Nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que eu diria assim, talvez um dos principais documentos que inspira a ideia do direito à saúde. Nós vamos ter a Declaração de Alma-Ata, que reafirma a ideia do direito à saúde e diz mais do que isso, de que a saúde a gente tem que organizar a partir da atenção básica e que isso é um direito universal das pessoas. Toda essa concepção universalista que estava sendo discutido no mundo, nós tivemos a capacidade no Brasil de trazer aqui e traduzir isso numa política pública de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. Já vou terminar, essa aqui é a última lâmina, depois a gente vai fazer um intervalo. Bom, 64, ditadura militar. Foi só na década de 70, certo? Quando a ditadura militar começa a perder força e os movimentos retomam a capacidade e a possibilidade de fazer movimentos, reivindicações, começa a existir uma pequena abertura e a ditadura começa a, vamos dizer assim, tolerar certas coisas, porque ela termina mesmo na Constituinte, depois de 88, né? Ainda vai um período aqui, mas na década de 70 ressurge o movimento pela reforma sanitária, e aí, inclusive, a ideia é o movimento da reforma sanitária que vai reunir profissionais da saúde, professores universitários, movimentos sociais, né? Sindicais, pastorais, associações de moradores, vai aglutinar esse conjunto de movimentos e vai começar a discutir a ideia da saúde como direito humano fundamental, certo? Isso vai se ampliando, nós vamos chegar à conhecidíssima 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é o nosso grande marco referencial, né, da construção do SUS, em que a gente, além de ter tido uma participação gigantesca, uma ampla participação da sociedade civil, né, muita gente foi participar, uma abertura para essa participação mais ampla, antes a participação era bem mais reduzida, aqui com ampla participação popular, nós vamos cunhar, nós vamos defender, nós vamos finalmente dizer o seguinte: o conceito de saúde, né, deve ser um conceito universal, deve ser um conceito que prima pelo direito universal das pessoas, certo? E, portanto, saúde tem que ser um direito humano fundamental. O tema era saúde, democracia e não sei que outra coisa, não lembro o terceiro conceito, mas esse era, digamos, o lema da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Tanto é que, recentemente, a gente fez a 8ª mais 2, né? A 16ª Conferência Nacional de Saúde foi uma espécie de revisitada à 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque tanto a democracia quanto o próprio direito à saúde estavam em perigo. Essa conferência vai estabelecer as bases do Sistema Único de Saúde, né, com ampla participação popular, como eu falei antes, e pode ser considerada como o maior marco do movimento sanitário. E é o que vai fazer com que, em 1988, que termina esse nosso pequeno passeio pela história, isso vai fazer com que, em 1988, na Constituinte, em que a gente vai chamar de volta da democracia no Brasil, nós vamos escrever na Constituinte de que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Em 1990, nós vamos criar a Lei Orgânica da Política que vai dar conta do enunciado da Constituinte, né? Uma coisa é você dizer lá em uma linha, direito de todos e dever do Estado. Depois você tem que fazer acontecer esse direito de todos e dever do Estado. E para a gente poder fazer acontecer esse direito de todos e dever do Estado, é que nós criamos o Sistema Único de Saúde, que é quem vai cuidar do enunciado que está lá na Constituinte de 1988. É assim que a gente construiu o SUS. Bom, de 1988 para cá, a nossa luta é pela implementação, pela realização do Sistema Único de Saúde, que a gente não tinha antes. Insisto numa coisa aqui, com isso eu termino para a gente fazer um intervalo de 10 minutos. Esse para mim é o período mais, como é que eu vou chamar assim, é um período mais fantástico da história brasileira, da história social, vamos chamar assim. Porque nós, enquanto sociedade brasileira, e quando falo de movimento de sociedade brasileira, ela só acontece a partir de sujeitos coletivos,
Individualmente a gente não faz. Sujeitos coletivos, né? O que fez com que a Constituinte reconhecesse a saúde como direito humano fundamental foi a ação política desses sujeitos coletivos. E quem são os sujeitos coletivos? Sindicatos, movimentos sociais, pastorais. Diga-se de passagem, a igreja teve um papel fundamental nesse processo de construção do SUS, né? Pastorais, movimentos comunitários, movimentos urbanos, organizações não governamentais, foram os sujeitos que ganharam rua, fizeram mobilização, fizeram pressão, construíram uma concepção de saúde diferente daquilo que foi discutido no início do século XX. Não era uma saúde só para garantir o comércio, não era uma saúde só para os trabalhadores, e muito menos saúde era um negócio. Saúde, acima de todos, é um direito. A sociedade brasileira teve a capacidade de construir uma concepção de saúde que teve a hegemonia em 1988. Só por isso a gente conseguiu escrever na Constituição Cidadã esse conceito. Não creiam que foi algo dado para nós pelos constituintes. Não creiam que isso caiu do céu. Não creiam que as pessoas estavam, de repente, iluminadas e acharam que era um direito nosso. Não, isso aqui foi construído com muita luta, com muita mobilização, com muita repressão, com muito pneu queimado na rua, com muitos debates, com muitas discussões. E nós, se não diretamente, pelo menos indiretamente, fizemos parte desse processo. Se vocês estão hoje na pastoral, saibam que a pastoral teve um papel fundamental. Foi sujeito da reforma sanitária. Se vocês estão hoje no sindicato, os sindicatos foram sujeitos do movimento da reforma sanitária. Se vocês são professores hoje, os professores, os intelectuais, os universitários, eles foram sujeitos desse processo de construção. E, portanto, todos nós, de alguma forma, participamos, mesmo direta ou indiretamente, da construção do conceito de saúde como direito humano fundamental. Deixa eu fechar aqui. Com isso, eu termino essa nossa exposição aqui, Mariane e Padre André.